Encobe 2026, hashtag Fala Comitês. Aqui é Valmir Ramos e neste momento nós iremos conversar com o Ilmar Sérgio, ele que é do CBH Banabuiú, no Ceará. Ilmar, a gente tem sempre iniciado aqui a conversa com os membros dos comitês que passaram, conhecendo um pouco de sua história. Então, quando começou a história do Ilmar Sérgio com os recursos hídricos? Bom, primeiro uma satisfação, uma felicidade estar aqui no 26º Encobe, é realmente uma alegria. Se não me engano, esse é o 14º Encobe que eu participo, estive inclusive aqui em 2006 em Vila Velha. Nós começamos o processo de criação do Comitê do Banabuiú. Eu sou do perímetro irrigado de Morada Nova, uma grande área produtora do Denox, envolvendo 3.000 hectares, que hoje é uma das maiores produtoras de camarão de água doce do estado do Ceará e do Nordeste brasileiro. Então, na época, há 22 anos atrás, 23 anos atrás, nós participamos da formação do Comitê do Banabuiú. Então, eu sou um dos primeiros integrantes do Comitê do Banabuiú. E formamos isso há 23 anos atrás, aproximadamente 23 anos atrás, e participo ativamente. Presidi o comitê por 3 vezes, fui da diretoria por 5 vezes, represento a Câmara Municipal do meu município, Morada Nova, sou vereador, e a nossa luta se dá principalmente porque eu conheci de forma clara no Rio Banabuiú, que nasce lá perto do Tauá, perto do Crateús, lá em cima da serra, e que pega 15 municípios, e o nosso município é o penúltimo município até ele se encontrar com o Rio Jaguaribe, porque o Banabuiú é um afluente do Rio Jaguaribe, que é o grande rio do Ceará, onde fica principalmente o Açude Castanhão. Só para citar, o Açude Castanhão fica próximo a 50 quilômetros de Morada Nova. E aí nós somos o principal afluente do Rio Jaguaribe, e aí a gente se identifica com essa luta ao longo do tempo para preservar principalmente esse nosso rio e para fazer com que a produção possa ser aliada também com a conservação. Você trouxe para a gente que está vereador, e a gente sabe que o vereador, como representante do povo, tem muitas responsabilidades. Mas são poucos vereadores que acabam abraçando a causa dos recursos hídricos. Como a população enxerga o vereador Ilmar Sérgio, que abraçou essa causa em nome dessa população? Bom, eu me identifico bastante porque, para lhe contar, meu pai é servidor público federal do Denox. Falecido vai fazer um mês depois de amanhã. Foi no dia 13 do mês passado que meu pai faleceu, com 93 anos de idade. Servidor desde 1956 do Denox. Então, nós nos identificamos porque conhecemos a construção do Banabuiú, a construção do Oroz e fomos para o perímetro irrigado de Morada Nova. Então, minha vida toda é junto aos irrigantes, é junto ao perímetro irrigado, é conhecendo cada parte daquele setor. E essa minha identificação é muito clara, porque as pessoas das defesas, a Associação de Usuários do Distrito de Irrigação, as cooperativas, aqueles que defendem a questão das águas, que defendem a questão da produção, que defendem a questão da gente poder... eu falo muito de preservação, é fundamental preservar o rio. Então as pessoas sabem disso. E nós estamos agora lutando para que, com a duplicação do eixão das águas que sai do Castanhão para o Pecém, que é o porto ao lado de Fortaleza, são 200 quilômetros de canais. Está sendo feita a segunda etapa. E nessa segunda etapa nós estamos pedindo para que tenha uma tomada d'água do Castanhão para dentro do perímetro irrigado de Morada Nova, para suprir a necessidade do Banabuiú, pelas dificuldades que nós temos e pelo um grande projeto que o Banabuiú tem agora, que é o projeto Malha d'Água, que é um projeto muito importante para o abastecimento humano, que é o fator primordial da água. O fator primordial, em primeiro plano, é o abastecimento humano, depois a dessedentação animal, para depois os investimentos na agricultura e na indústria e na pecuária. Ilmar, uma das partes mais importantes, quiçá mais importante de uma bacia hidrográfica é a nascente, né? E a gente sabe que quanto mais preservada é essa nascente, melhor qualidade de água se tem para a população. Que tipo de ações têm sido realizadas
para recuperar as nascentes justamente lá do Banabuiú, no Ceará? Bom, esse tema é um tema muito relevante, porque nós estamos trabalhando, e isso o comitê, com o Ronilson, que é o nosso presidente, com a direção, tem feito um trabalho, e a COGÉ precisa, que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado, precisa entender que não só a nascente do Banabuiú, mas as nascentes dos nossos rios cearenses, dos nossos rios nordestinos, dos nossos rios brasileiros, recuperar essas nascentes, cuidar dessas nascentes hoje é fundamental. Eu estava vendo uma situação aqui das nascentes, lá no Sinop, no Mato Grosso, em que está aqui num painel aqui ao lado, em que a gente vê uma questão dificílima que eles estão passando. Mas o nosso Estado está num programa chamado de produção de água, em que ele está financiando as pessoas que estão próximos às nascentes, para que eles não possam mais interferir em nada. Então, reflorestar, refazer, cuidar e fazer com que essa nascente reviva, melhore, ela segue, revitalize, é o grande mote hoje que nós temos. E lá no Banabuiú nasce a nascente do Banabuiú junto com a do Carrapateira. São duas ao mesmo tempo. Eu acho que o nome correto é esse, se não me engano. São dois ao mesmo tempo. E aí nós estamos tendo que ter todo cuidado, porque é o terceiro ou é o quarto maior rio do estado do Ceará, e é fundamental, porque ele envolve uma quantidade muito grande de população, envolvendo aí em torno de 400 mil pessoas. Então, esse sentimento de preservar é o sentimento que é hoje o grande mote que nós defendemos hoje, para que a gente possa ter, sem dúvida nenhuma, uma melhor qualidade da água. Esse trabalho de recuperação de nascentes é importantíssimo. Tem um amigo, que inclusive está aqui presente no estúdio, o Alfredo Ferraz, há um tempo atrás ele fez um trabalho para identificar as nascentes que existiam dentro do município onde ele reside, que é o município de Siriene, no estado de Pernambuco. E aí eu achei isso simplesmente espetacular. Você conhecer quais são as nascentes que tem dentro do seu município e que vão até o rio, que no caso lá era o rio Siriene. E pensar em ações para justamente recuperar aquelas nascentes que precisam de recuperação e fazer um trabalho voltado para isso. Inclusive, utilizando os alunos das escolas públicas para ajudarem nesse processo. Achei isso fundamental. Então, esse trabalho de recuperação de nascentes realmente é um trabalho muito importante. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui conosco e fique à vontade aí para suas considerações finais. Um abraço, um prazer, uma satisfação. Parabéns pelo trabalho. Lá em Siriema, lá no Pernambuco, nosso vizinho, nós somos do Ceará. Um abraço a todos, muito obrigado por essa entrevista e fica aqui sempre. A água é o que une o nosso povo, então vamos preservar a nossa água. E é com essa frase que a gente encerra aqui o nosso bate-papo neste momento. #FalaComitês, dando voz aos comitês. Voltamos em breve.